Graças e paz, irmãos. A paz do Senhor esteja convosco. E quero convidar os irmãos que abram sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde nós estaremos compartilhando aquilo que Deus ministrou no meu coração para trazer para o coração dos irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro e ilumina a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso nome. Eis aí, Senhor, a tua palavra lida ao coração da tua igreja. Eis aí, Senhor, o teu povo, o povo da qual o Senhor escolheu, da qual o Senhor pagou por um alto preço na cruz do Calvário. Senhor, nos livrando, Senhor, dos laços de morte, da qual nós estávamos destinados andando por esse mundo como ovelha que não tem pastor. Obrigado, Senhor, porque um dia tu morreste na cruz do Calvário por cada um de nós. Eis aí, Senhor, o teu povo, eis aí a tua igreja, que agora o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, possa, Senhor, estar tendo liberdade para passear no meio da tua igreja e sondando a cada coração. Senhor, se tem algum coração aqui entristecido, desanimado, que o teu coração, no seu coração, Senhor, que o seu Santo Espírito possa estar, ó Pai, nesse momento, restaurando, ó Pai, aquela velha aliança que nós um dia fizemos contigo. Restaura, Senhor, a nossa sorte. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Tema da mensagem de hoje: família cristã em tempos pós-modernos. E aí você fala assim: pastor, o que tem uma coisa a ver com a outra? Irmãos, nós estamos aí no século 21, às portas do século 22, mas o que nós vemos é que a modernidade ou a pós-modernidade, ela tem vindo sorrateiramente a cada dia sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, trazendo alguns conflitos, principalmente para as famílias chamadas cristãs, para aqueles que um dia entregaram sua vida a Jesus, seguindo os caminhos do Senhor. E aí, irmãos, nós temos como exemplos, com o problema da pós-modernidade, os filhos rebeldes, filhos que estão levando suas namoradas para dentro de casa, como já foi dito aqui diversas vezes. Quando não é o rapaz, é a moça que está levando alguém para dentro de casa. E aí, quando o pai ou a mãe vai chamar a atenção, vai dizer que isso não tem nada a ver. E aí, quando a gente passa pela palavra de Deus, a gente vai ver que realmente tem tudo a ver. Vamos ver a respeito da tecnologia. A tecnologia é uma bênção, irmãos, mas se for usado de um modo errado, pode colocar toda a família por água abaixo. Hoje você tem o celular, que ele aproxima pessoas de longe. Por exemplo, eu ainda há pouco estava conversando com a minha tia que mora em Natal, mas as pessoas dentro de casa estão cada dia mais distantes, porque a televisão é ligada e o celular continua, a pessoa mexendo no celular dentro de casa e não tem diálogo, não tem convívio familiar. São essas pós-modernidades, essas coisas modernas, essa tecnologia que nós trazemos para dentro do nosso lar, que está cada dia mais afastando o povo de Deus dentro da sua própria casa. E sem contar, irmãos, que nessa pós-modernidade, a sexualidade que as pessoas tentam nos empurrar de goela abaixo, está cada dia transtornando muitas famílias cristãs. Ideologia de gênero, filho levantando namoradas para dormir em casa, e por aí vai. Pessoas que estão nos impondo as suas vontades,
diferentemente da palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa e as pessoas querem dar voltas dizendo que não concordam, estão fazendo a sua moda, a sua maneira, desagradando até mesmo o coração de Deus. E aí, nesse contexto de pós-modernidade, somos desafiados como família cristã a sermos sal da terra e luz do mundo, nesse mundo tenebroso, nesse mundo que vive em escuridão, num mundo sem Cristo Jesus. Jesus, irmãos, ele nos faz duas declarações: vocês são sal da terra e luz do mundo. Mas como sal da terra, nós devemos conservar. Pastor, conservar o quê? Conservar, irmãos, os valores e princípios cristãos, os princípios bíblicos, valores cristãos e princípios bíblicos que nós encontramos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, onde vai dizer: conservando a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Pessoas, irmãos, que diziam o seguinte: olha, não tem nada a ver, olha, é assim mesmo, depois melhora. Diversas vezes eu ouvi pessoas falar o seguinte: olha, não me segue não, porque eu não sou novela. Pastor, o senhor está me julgando. E aí, irmãos, as pessoas vão deixar, esses valores vão se perdendo, até mesmo dentro da nossa casa. Pessoas hoje que você encontrava na igreja, hoje estão no mundo. Eu fui fazer uma pesquisa, os maiores cantores da antiguidade, da década de 70, 80, 90, que fazem sucesso até hoje, começaram cantando nas igrejas evangélicas. E aí onde estão essas pessoas? Morreram viciados na bebida, viciados na droga, porque o chamado, a cultura do não tem nada a ver. Eu via um trecho da mensagem do pastor Cláudio Duarte, onde pessoas trocaram o nome de Satanás por Lúcifer, e estão ligando, estão maratonando a série chamada Lúcifer, porque o cara é bonito, o cara é sarado. E aí eu tenho que escutar uma pessoa falar o seguinte: olha, com aquele ali eu ia até para o inferno. E aí, irmãos, nós estamos perdendo valores cristãos e princípios bíblicos dentro da nossa família. Se nós queremos ser sal da terra, irmãos, nós temos que conservar esses princípios. Estou com a Bíblia e não fecho. Não fecho a Bíblia não, irmãos, eu estou com a Bíblia. Mas tem pessoas que ela abre mão da palavra de Deus para viver uma axiologia, uma ideologia, o mundo das ideias, quando na verdade nós deveríamos estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, como diz lá em 1 Coríntios 15, 58. Não é vão, irmãos, nossa perseverança no Senhor. O mundo tenta empurrar as suas axiologias, e quando nós deveríamos estar firmes na palavra do Senhor. Valores e princípios, irmãos, que estão se perdendo com o passar do tempo. Entra ano e sai ano, e as pessoas só vivem reclamando da vida. Ó céus, ó vida, ó azar. Pessoas que só vivem reclamando e nunca glorificam o nome do Senhor, nunca exaltam o nome do Senhor, só reclama, e a culpa é do pastor, é do diácono, é do irmão, mas essa pessoa nunca é culpada de nada. E aí você vai fazer o levantamento, como diversas vezes é dito aqui, você tem feito uso do seu kit de sobrevivência, você tem lido a Bíblia. E uma pessoa outro dia falou para mim: pastor, mas acabaram com a EBD. Eu falei: mas quem te enganou? Você tem frequentado uma célula? Você tem lido a palavra de Deus? Pastor, mas eu já estou velho na igreja, e o que está chegando agora? E aí, irmãos, temos que ler a palavra. E aí me faz lembrar quando Filipe, ele impelido pelo Espírito Santo, ele chega até aquele eunuco, réu de Candance, e ele pergunta o seguinte: olha, você entendes o que lê? E ele fala o seguinte: olha, como é que eu vou saber se ninguém me diz, se ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? E aí Filipe sobe no carro e começa
Desde Isaías 53, que é ali, que era o livro que ele estava lendo, ele começa a anunciar Jesus. E aí, irmãos, às vezes a gente só quer saber para nós, e a gente não quer saber para as pessoas, a gente não quer ter paciência de ensinar a palavra de Deus às pessoas. Mas a gente se esquece que um dia alguém chegou para a gente e explicou, alguém nos doutrinou na palavra, alguém nos ensinou da palavra, antes mesmo de nós estarmos numa escola dominical. Não use desculpas, não use subterfúgio para fugir da responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. A cultura do não tem nada a ver, irmãos, está mudando, tem tudo a ver sim. E a palavra de Deus vai dizer que quando o Senhor vier, Ele vai julgar a todos, os ímpios e os justos. Uns vão receber seu galardão, e outros vão receber a condenação eterna. E para nós, o que nós temos, o que tem sido reservado para nós? Como são, irmãos, devemos dar sabor, conservar os princípios bíblicos, mas também nós estamos chamados para dar sabor. Colossenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Pastor, como assim temperada com sal? A gente tem que botar sal na língua, alguma coisa? Botar sal no céu da boca, embaixo da língua? Como é que é isso? Pastor, eu tenho pressão alta. Não, irmãos. Quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, você tem assunto para conversar. Você já viu aquela pessoa que você está conversando, ela vem cheia de dedo em cima de você? E aí, te catucando? Essa pessoa não tem assunto. Às vezes você conversa com a pessoa fala 10 gírias, 5 palavrão e não disse nada. Ela fala 1 quilo e você não entende 1 grama, porque aquela pessoa está vazia. Às vezes você convida aquela pessoa para orar, e a pessoa, uma oração substancial, superficial, porque não tem conteúdo. A pessoa vai ler o texto da Bíblia, gagueja mais do que tudo. E aí eu lembro que uma vez uma pessoa me contando essa história, eu morri de rir. Começou-se um trabalho de embaixada em determinada igreja, e aí o líder da embaixada foi fazer aquela competição de texto bíblico para saber quem sabia mais texto da Bíblia. Aí meia hora depois de ter começado o torneio, um olhando para a cara do outro, e aí o líder dos embaixadores já estava preocupado. Aí falou assim: vamos ter que começar tudo do zero. Aí um virou e falou assim: eu sei. Então fala. Aí falou: batatinha quando nasce esparrama pelo chão, carrega o papai no bolso e mamãe no coração. Ele faltou, o pobre do coitado, faltou pouco arrancar os cabelos. Isso não está na Bíblia. E aí, irmãos, nós estamos nos alimentando, nós estamos adquirindo a palavra de Deus para termos o que falar para as pessoas, ou a gente vai viver aquela vidinha rasa, superficial? Eu penso assim, eu acho assim. Olha, vai lá com o pastor, conversa com o pastor, ele sabe te falar. A igreja tem 5 pastores, agarra um pelo pescoço lá que ele vai te explicar. Sem contar, irmãos, que teu vizinho está com a pessoa endemoniada. O que você faz? Você vai ligar para qual pastor para expulsar o demônio? Vai ligar para o diácono? E até quando a gente vai viver essa vidinha rasa, de não ter sabor, de não dar sabor, de não ter conteúdo, de não ter consistência? Temos que nos avaliar, sondar-nos e pedir a Deus orientação daquilo que nós devemos fazer. Pergunta, irmãos: você já perguntou para Deus qual o sonho dele para a tua vida? Você, nos teus momentos de oração, que você fala: Senhor, que faça a tua vontade e não a minha. Se Deus não fizer a tua vontade, você vai sair da igreja porque Deus não te deu o que você queria?
Você já parou para pensar nisso? Porque a gente sonha, irmãos. Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão Carlos, estava rindo lá em casa, eu lá no fogão de lenha, cozinhando alguma coisa para comer e me aquecendo lá com fogo, e a Fátima falou assim, se Deus permitir, a próxima casa, a nossa sala vai ter uma lareira. Eu falei, glória a Deus, amém? E na mesma hora eu parei e falei, Senhor, se for o teu sonho, que se cumpra, mas que se não for, nos mostra o teu sonho que o Senhor tem para a nossa vida, para que a gente não ande em lados opostos, para que o Senhor não mande a gente para Nínive e a gente vai para Tarsis. Estamos assim hoje, irmãos. Queremos que Deus faça a nossa vontade, ou Deus faz a nossa vontade e eu fico emburrado, ou eu saio da igreja, ou eu não falo com ninguém, porque nós estamos sendo crentes superficiais. Algumas pessoas estão deixando o mundo entrar dentro da igreja, não igreja templo, mas igreja casa. Estamos deixando os bons costumes de lado, e a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Estamos na rodinha, irmãos, às vezes dos escarnecedores morrendo de rir, porque nós não estamos agarrados, alicerçados na palavra de Deus. A primeira tempestade que vem, a gente pula fora. Nossa casa não está mais alicerçada na rocha, está sendo construída sobre areia. Os nossos sonhos estão sobre um monte de areia. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, quando nós estamos dispostos a viver o sonho de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que eu bem sei os sonhos que eu tenho para vocês. Algumas traduções vai dizer planos. São planos de bênçãos. E aí a gente, não, Senhor, eu quero viajar, eu quero passear. Sonhos superficiais, vontades, planos, sonhos superficiais. Mas o que Deus tem para cada um de nós, irmãos, creio que seja muito melhor daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nossa palavra, irmãos, tem que ser sempre agradável, temperada com sal. A sociedade quer nos empurrar suas ideologias de gênero a ferro e a fogo. Famílias cristãs estão vivendo em conflito, principalmente nas escolas seculares, faculdades e trabalho. Outro dia eu soube a triste notícia que a professora chamou a diretora e queria saber que providência que ela poderia tomar, porque a criança estava beijando na boca da outra, menino com menino. A professora chega depois com a diretora diz o seguinte: não mexe, deixa, porque se falar alguma coisa nós seremos processados. Irmãos, eu penso da seguinte maneira: quer fazer? Faz para lá, na minha frente não. Porque se faz na sua frente hoje, amanhã quer fazer dentro da sua casa. Assim como foi feito com o pastor Marcos Feliciano, em pleno culto. Duas pessoas estão se beijando, estão se agarrando, que fizeram afronta. E infelizmente, o pastor teve que chamar a polícia para tirar as duas dali. Local de culto, irmãos, não é lugar de fazer abominação ao Senhor, é lugar de adoração. Quer ser o que você quer ser, seja, mas depois cuidado, a fatura, o boleto, a conta chega. Nossos filhos estão sendo massacrados na faculdade, porque não podem pensar em Deus, não podem defender a Deus. Como, alguém já viu aquele filme Deus Não Está Morto? O primeiro? Levanta aí sua mão aí para me ver. A maioria, né? Aí eu te pergunto, se fosse hoje na tua escola, você ia assinar o papel confirmando que Deus está morto?
ou você ia defender a tese que o teu Deus está vivo? Responda no teu coração. Se o mundo aí fora desafiar você, se houvesse uma perseguição no mundo hoje, a começar pelo Brasil, no bairro de Nova Iguaçu, no município de Nova Iguaçu, bairro Caiuaba mesmo, eu te pergunto, se você fosse preso, haveria prova suficiente para poder te condenar? Ou será que alguém iria dizer o seguinte: não, isso aí está com a gente, deixa ele aí, deixa ele de fora, é fechamento nosso, deixa ele aí? Ou achariam prova suficiente para dizer o seguinte: ó, pode matar porque isso aí é cristão autêntico? Para combater esse ditame da sociedade moderna, precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, principalmente no que se concerne em Romanos capítulo 12, versículo 2, que vai dizer: e não se conforme com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem. Outras traduções vão dizer: não se amoldem. Vocês já viram aquele brinquedinho de criança que tem lá um retângulo, um quadrado, para a criança poder encaixar? Você não pode se encaixar nesses moldes do mundo. Você foi feito, irmãos, sobre medida. Você é cidadão do reino dos céus. Só estamos aqui de passagem. Nós não podemos nos acomodar com as situações que estão à nossa volta. Eu não concordo e acabou e pronto. Eu não tenho que me preocupar o que a minha professora de história, de filosofia vai dizer. Eu não estou preocupado com o meu líder de grupo da escola vai achar. Eu não tenho que dar satisfação ao gerente, ao dono da empresa onde eu trabalho. Eu tenho que bater o meu cartão, chegar na hora, trabalhar e dar um testemunho que eu sou cristão. Creio que eu já contei aqui. O gerente chama o funcionário e foi promover aquele funcionário. E o funcionário meio que preocupado, sem saber o porquê, queria saber o motivo da sua promoção, tendo tantas pessoas para trabalhar. E o patrão disse o seguinte, o gerente disse o seguinte: olha, você é cristão, não é? Sou. Está aí, por causa disso. Ele não conformado, ele disse o seguinte: mas fulano é crente. E aí perguntou-se a ele: ele é crente ou frequentador de igreja? Eu sei que ele é da denominação tal. Pois bem, esse mesmo elemento só chega aqui atrasado. Mas tem fulano que é presbítero tal. Fulano dá glória a Deus e aleluia. Mas cai uma ferramenta no chão, ele disse que foi o inimigo das almas dele, para não dizer outro nome. Pô, mas tem fulano. Fulano pergunta se quer oração, mas vira e mexe está xingando palavrão. Eu precisava promover um servo de Deus. E aí quando eu vi isso, irmãos, eu fiz lembrar, a palavra de Deus me lembrou, lá quando aquela mulher olhava aquele homem passar e dizer assim para o marido dela: aquele homem que passa todo dia por nós, ele é um santo homem de Deus.
testemunho, irmãos, de cristão. Você não precisa ficar dando glória a Deus, aleluia, cantando um hino, sapateando, rodopiando. Paulo vai dizer que nós somos cartas abertas, cartas de Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo. Quando a gente passa, irmãos, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim: é um servo de Deus. Talvez alguém chegue para você e fale assim: pô, fulano é cheio de defeito, mas é um servo de Deus. O mundo tem que olhar para a gente, irmãos, diferente. A gente não tem que se acomodar à situação, temos que transformar a situação. Irmãos, depois que inventaram a frase está ruim e está brabo, nunca mais melhorou para ninguém. Mas quando eu parto para a palavra de Deus, ela vai dizer que em Cristo somos mais do que vencedores. Então para mim não tem dificuldade. Vimos, irmãos, como sal da terra e agora como luz do mundo, devemos refletir Cristo no meio de uma sociedade em trevas. João 8,32 vai dizer: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só não me lembro a referência se é João 12 ou 32 que eu coloquei aqui, em dois lugares eu coloquei diferente, mas está lá em João 8. Jesus é a luz do mundo, e quem me segue de modo algum andará em trevas. Uma família edificada na rocha, ela consegue transformar uma cidade. Sua família tem problema, tem defeito, todas têm, mas ela tem que estar firme na rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, vem a maré alta, vem a tempestade, vem os furacões, mas a casa está ali, porque ela está firmada na rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Nossas famílias são chamadas para iluminar a vida de outra família. Talvez você esteja reclamando: pastor, minha família é bagunçada, minha família é toda problemática, mas foi essa família que Deus escolheu para que o nome dele seja glorificado. Basta você se colocar na brecha, basta você se levantar como atalaia, como torre de vigia, para poder pregar o evangelho para a tua família. Pastor, não tem jeito, você que está dizendo. Não ponha um ponto parágrafo onde Deus colocou uma vírgula. Não desista. Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu de mim. Se Jesus tivesse desistido de mim, irmãos, eu não estaria aqui. Não desista, não desanime, não jogue a toalha. Somos refletores da luz de Cristo através das boas obras. Versículo 16 vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você tem permitido que as pessoas olhem para você e adentrem a casa de Deus? Quem te trouxe aqui? Pastor, eu vim aqui porque eu vi o testemunho do irmão que é membro daqui. Não sei se eu já contei aqui, mas uma pessoa viu o vizinho lavando o carro e convidou o vizinho para vir para a igreja. Ele falou: vizinho, hoje não, estou lendo um livro e assim que terminar o livro eu vou. Passou-se uma semana, o vizinho voltou lá, bateu na porta: e aí, vizinho, hoje tem culto lá da mocidade, vamos na minha igreja? Irmão, eu estou na metade do livro.
assim que terminar, eu vou. E aí passaram-se 15 dias. Ele falou assim: olha, hoje tem um culto abençoado na minha igreja. Gostaria que você fosse comigo. Tá bom, eu vou contigo. E aí foi os dois juntos para a igreja. Ministério de louvor, ministério de dança, mensagem. O pastor faz o apelo, a pessoa levanta a mão e vai à frente recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Na volta, o vizinho que era crente pergunta para o vizinho que agora é novo convertido e falou assim: meu irmão, você falou que estava lendo um livro. Qual é o título desse livro para eu poder comprar esse livro? Ou talvez você me empreste. E o vizinho olha para ele e fala assim: o livro que eu estava vendo era a sua vida. O livro que eu estava lendo era a sua vida. Não amemos, irmãos, somente de palavra, mas de atos. Não vivamos somente de aparência. Temos que viver Jesus Cristo na veia. Perguntar a Deus: Senhor, e o que tu tens para mim? Milhares e milhares de famílias na pós-modernidade estão morrendo. Não é por causa da pandemia, é porque tem deixado o pecado entrar dentro dos seus lares e falar o seguinte: tem nada a ver. Ligam a televisão, onde você vê a prática da sexualidade, até mesmo no comercial da Burger King e muitos outros, onde você vê mensagens subliminares, onde é sugestionado que se faça um aborto, mensagens subliminares aonde o camarada não consegue uma namorada e ele vai perguntar o amigo como é que é a situação e ele fala o seguinte: olha, eu estou em dúvida porque eu não consigo arrumar uma namorada. E a mensagem subliminar é que se teu filho chegou a determinada idade, ele não arrumou uma namorada, ele é um futuro homossexual. São mensagens assim, irmãos, que vão entrando na nossa casa, na pós-modernidade, e a gente está morrendo de rir para a piadinha, para a historinha, e isso vai entrando, irmãos, tudo dentro da sala da nossa casa. E aí eu quero concluir, irmãos, que no tempo de Jesus, o sal que era obtido às margens do Mar Morto, facilmente adquiria um gosto insosso e mofado, por causa da mistura de impurezas no sal. Não permita, irmãos, que as impurezas do mundo atinjam você e sua família, a ponto de se igualarem ao mundo, sendo pisado por ele. Permita que a luz de Cristo seja refletida em sua vida, a ponto de caminharem no Salmo 119, versículo 105, onde vai dizer que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E aí, queridos, um pacotinho de sal, não tem 1 quilo não, tem 1 grama, mas essa 1 grama, quando colocado numa comida que não tem sal, irmãos, faz uma diferença enorme. Quando você se tornar 1 grama de sal na sua vida, você pode dar sabor à vida de uma outra pessoa. Quando você permitir ser 1 grama de sal nas mãos do Senhor, você vai conservar os princípios bíblicos, os bons costumes que nós temos na Bíblia. 1 grama para fazer uma diferença. Pastor, eu quero ser 1 quilo de sal. Não seja. Seja sal na medida certa, perfeita e agradável. Ninguém gosta de comer comida insossa, ou seja, comida sem sal.
e comida salgada também não desce, irmãos, nem carne seca. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo e excelso nome, e rogamos a ti, Senhor, pelas nossas famílias, pelas nossas parentelas. Ah, Senhor, quem me dera se todos tivessem o conhecimento da palavra do Senhor, para que não caísse nas armadilhas de Satanás. Senhor, são tantas ofertas que nós observamos na televisão. Senhor, são tantos convites, são tantas mensagens subliminares, ó Pai, que tentam adentrar no nosso coração, que tentam poluir a nossa mente. Mas ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia estarmos firmes na Tua presença, alicerçados na Tua palavra, buscando ser a cada dia sal da terra e luz do mundo, para conservar, ó Pai, aquilo que Tu tem proposto para cada um de nós. Eis aí, Senhor, a Tua palavra que foi ministrada a cada coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Carlão. Salgar num mundo insípido e brilhar num mundo em trevas, meus irmãos, só Deus, irmão. Os irmãos percebem porquê da nossa preocupação em que a igreja tenha conteúdo, que os irmãos cuidem bem, nós, né? Cuidemos bem da nossa vida devocional, irmãos, porque senão a gente não vai conseguir. Não vamos. As coisas estão tão complicadas, está o errado virando certo, a mentira virando verdade, que se a gente não tiver conteúdo bíblico, a gente não vai conseguir. Não vamos, irmãos, não vamos. Não vamos, só pela misericórdia de Deus. Mas se Ele nos deu essa incumbência de sermos, Ele declarou, né? Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. É porque Ele sabe que a igreja de Cristo, ela é a esperança do mundo, como diz Bill Hybels, esperança do mundo. Esse mundo tenebroso, esse mundo imoral, esse mundo violento. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazermos a diferença. E com gestos tão simples, né? Seja bondoso, com gestos tão simples, irmãos, seja gentil com as pessoas, seja amoroso, seja bondoso, seja benigno, seja educado. Você pode ser sal da terra fazendo isso, não é preciso muita coisa não. E não negocie fé e princípios e valores. Fé e valores são inegociáveis. Por isso que eu estou falando, Burger King depender de mim vai fechar as portas. Vai fechar as portas. Porque eu não vou negociar valores e princípios. E pode ter outras empresas que também afrontam valores. Se eu souber, eu paro de apoiá-las. Eu posso estar lá sem saber, mas se eu souber, eu paro de apoiar. É uma maneira também de você ser sal da terra e luz do mundo. Não negocie sua fé e valores do reino de Deus. São inegociáveis. Que Deus nos abençoe.